Amém, vamos orar. Pai, obrigado, Deus. Como, Senhor Pai, é fácil nesta vida não olharmos só para Cristo. A ordem Tua para nós, Senhor Pai, é mantenha os olhos fixos em Cristo, o autor e consumador da nossa fé, ou seja, não enxergarmos nada na vida a não ser através do sacrifício de Cristo. Não, Senhor Pai, olharmos para nada neste mundo, Senhor Pai, a não ser através da beleza de Cristo. Oh Deus, mas esse mundo está cheio de coisas que tendem a desviar o olhar, o pensamento, o coração. Nós queremos, Senhor Pai, estar totalmente centrado, Senhor Deus, na pessoa, na obra, oh Deus, no ser, em todas as coisas, Senhor Pai, que são nossas em Cristo, e não desviar nossos olhos jamais. Mas essa é uma obra, Senhor Pai, que só o Espírito Santo pode fazer. Muitas das vezes, mesmo em um momento como esse, Senhor Pai, onde tudo é favorável, estamos num ambiente favorável, estamos num ambiente, Senhor Pai, confortável, estamos juntos para Te adorar, mesmo assim, quão fácil é as mentes vagarem para outros lugares. Como é fácil, Senhor Pai, as mentes não estarem realmente com seus olhos fixos em Cristo. Então, como será no dia a dia, Deus? No meio de um mundo agitado, no mundo, Senhor Pai, em que nada à nossa volta, Senhor Pai, oh Deus, nos ajuda, nos impulsiona para o Teu Filho, que nós sejamos tão centrados em Cristo, que mesmo o burburinho, a confusão, oh Deus, as grandes calamidades, oh Deus, os grandes eventos que nos cercam, o grande barulho que o mundo faz, nos distraia, Senhor Pai, de que nós não olhamos nada mais segundo a carne, e que todas as coisas, Senhor Pai, oh Deus, cada pensamento em nossa mente, como nós entendemos todas as coisas à nossa volta, toda a nossa cosmovisão é a partir de nossos olhos fixos em Teu Filho. Que nesta manhã nós tenhamos, Senhor Pai, algo disso ao olharmos juntos para a Tua Palavra e sejamos verdadeiramente edificados em nome de Jesus. Amém, queridos, amém. Eu quero meditar em Colossenses 3, de 1 a 4. Não quero demorar, então não faremos jus a um texto tão profundo, mas uma pessoa me perguntou o que era exatamente pensar nas coisas que são de cima, o que compunha, o que Paulo estava querendo dizer exatamente nesse texto ao nos chamar a isso, e eu quero olhar e responder a isso da maneira mais rápida possível. Paulo diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. O que é isso? Continuamente é o que a pessoa perguntou. Porque já estás mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. À medida que eu estava lendo esse texto, eu estava pensando que há muitos anos eu estudo a palavra de Deus, desde que eu sou muito garoto, e eu menciono isso porque olhando para muitos de vocês, muitos que a gente conhece através da internet, eu sinto, quando estamos juntos, assim, diante da palavra de Deus, as maravilhas daqueles dias em que eu tinha de 18, 19 anos e estava com o coração e a mente ardendo por essa palavra. E eu penso que coisa incrível que muitos dos que estão aqui, que nos ouvem, que têm contato conosco, terão tantos anos nesta terra ainda, não é? Quantos anos tem pela frente? Como eu tive lá quando eu tinha 18 anos, 17, até agora. Quanto tempo terão ainda nesse mundo? Então eu penso nos milhares e milhares de ideias que virão a vocês nesses anos. Mesmo aqueles que não tenham muitos anos, mas quantas coisas
Quantos pensamentos vão entrar em sua mente nesse fluxo contínuo de ideias que fluem, ideias sobre o que é real, não é? O mundo está sempre querendo nos dizer o que é a verdadeira realidade, não é? O que é real, o que é realidade, ideias sobre mentalidade, sobre disposição, e que você deve ter diante da realidade da vida, que vai continuar fluindo e fluindo sobre você enquanto você estiver aqui. Ideias sobre como obter a mentalidade que Paulo está dizendo aqui, a disposição correta, e ideias sobre que tipos de comportamento devem fluir de uma mentalidade que Paulo está descrevendo aos Colossenses há 2000 anos atrás. Então, o fato é que milhares de ideias vão bater sobre a sua mente, como as ondas que nunca param no mar, então, que vêm continuamente. Então, milhares de ideias vindas de todos os lugares vão bater sobre a sua mente continuamente, com ondas, e vão rolar sobre o barco da sua mente. Vão bater sobre o barco da sua mente, e algumas vão ser ondas pequenas, não é? Mal notadas, mas que estão balançando e fazendo algo no barco. E outras ondas são enormes, e elas podem virar o barco da sua vida. Todas as pessoas que enfrentaram isso foi porque ondas altas, fortes, viraram o barco da vida delas. E mesmo aquelas ondas, as ideias contínuas do mundo, pequenas, foram fazendo um efeito contínuo, acumulativo. E então, eu penso, o que deveria acontecer com você a cada culto aqui? Muitas pessoas, às vezes, têm pouca ideia do que, de fato, deve acontecer conosco no culto, quão precioso é, e porque Deus instituiu isso para nós. O que podemos fazer juntos, no tempo, por exemplo, que eu ainda tenho, e para que você veja a realidade como ela é. O que realmente é. O mundo tenta impulsionar com essas 1000 ideias que você enxergue uma realidade paralela, porque sem nenhuma presunção de nos tornarmos Deus, ou nos tornarmos oniscientes, ou infalíveis. No entanto, você vê. Você realmente continuamente deve ver, conhecer algumas realidades centrais e abrangentes, para que 10.000 ondas poderosas, ou ondas brilhantes, já que nós estamos falando daquilo que atinge a nossa mente, do mundo, possam rolar, sem jamais virar teu barco, sem jamais colocar o barco da sua mente em perigo, sem transformar você num tolo, como essas coisas fazem. O objetivo de cada culto é fazer você estar no mar dessas contínuas ideias e ondas, sem que seu barco vire e te transforme num tolo. E você precisa então de certezas inacreditáveis, inabaláveis, e é sobre isso que Paulo está dizendo. Então, uma resposta é que nós podemos apontar algumas dessas grandes realidades que Deus revelou, grandes certezas. Se você não tiver grandes certezas, então você não tem como navegar por esse mar de ideias contínuas, de ondas incessantes, sem se transformar num tolo. E nós podemos mostrar a mentalidade ou a disposição de coração e de mente que corresponde à realidade. Ou seja, Paulo não está falando só sobre você enxergar a realidade como ela é, mas você ter um coração que corresponda à realidade. Você ter uma disposição, você ter afeições que correspondam a essa realidade que você vê, porque nós podemos mostrar o caminho para essa realidade, ou seja, a mentalidade que Deus revelou. Cada culto aqui é a respeito disso, não é? E o caminho de obediência, Paulo está dizendo, que flui dessa mentalidade
instalada em nós, e nós podemos mostrar como ver todas as coisas por si mesmo, para que daqui a muitos anos, aqueles de nós que vão estar aqui, você ainda esteja descobrindo cada vez mais da revelação de Deus. Como quando eu estava olhando para quando eu tinha 18 anos de idade, e talvez esteja diante de algum grupo de pessoas mais novas, cheio de lembranças, ao olhar para elas, alegres e agradecido por todos esses anos de aprendizado, que fez você sempre estar em contato com a verdadeira realidade da vida, e fez você reagir a essa realidade com a disposição certa, com a mentalidade certa, com a atitude da alma correta. Então, Colossenses 3, de 1 a 4, abre as cortinas da realidade, daquela realidade que é a única coisa que pode firmar você contra todas as ondas que vêm continuamente. E essas realidades são realidades inacreditáveis, exceto por um milagre de Deus. Essas realidades são inacreditáveis para todos aqueles que o Espírito Santo não realmente operar um milagre em seu coração, porque são realidades que você não pode conhecer em nenhuma outra fonte, senão na Bíblia. Não vai vir de nenhum lugar do mundo, não vai vir de nenhum lugar da mente humana natural, do pensamento da cultura. Só um lugar é o depósito, não é, disso. E as realidades que são tão surpreendentes que, se você as vir, se você enxergar elas pelo que elas realmente são, e esse é o objetivo de cada culto, de cada sermão, você será radicalmente diferente das pessoas que não viram essa realidade. Ou seja, se você não é radicalmente diferente das pessoas que não viram essa realidade, é porque você não viu essa realidade. Ver essa realidade faz de você uma pessoa totalmente diferente das pessoas que não viram essa realidade. E Colossenses 3, de 1 a 4, nos chama a ter então um novo tipo de mentalidade. Uma mentalidade que não se parece em nada com a mentalidade de ninguém mais, a não ser aqueles que o Espírito Santo fez essa obra soberana, mas que acompanha uma disposição que esteja de acordo com essa realidade. Porque se não há uma disposição em nossa alma de acordo com a realidade, nós ainda estamos totalmente fora da realidade da qual Paulo está descrevendo. Isso nos aponta para o caminho para essa mentalidade, quando ele está falando sobre as coisas que são de cima. E então ele nos lança no caminho da obediência, da verdadeira obediência, que só pode fluir dessa mentalidade. Ele faz isso do capítulo 3, 5 até o verso 4, 6. Mas nós não podemos, eu disse que quero ser o mais breve possível, nos concentrar e chegar até o ponto de como isso nos leva à obediência. Mas vamos nos concentrar na realidade, na mentalidade e no caminho para essa mentalidade, já que a pergunta da pessoa era o que ele quer dizer exatamente quando pensar nas coisas que são de cima. E na esperança, a gente quer se concentrar nisso, de que você veja a realidade como ela é, seja moldado com uma mentalidade que esteja de acordo com essa realidade, e então você conheça o caminho que leva a essa mentalidade nos próximos anos, sem precisar sempre de alguém, como muitas pessoas acham que é a vida espiritual, dizendo para nós cada passo que nós vamos dar, porque nós não temos uma mentalidade criada por Deus. Nós ficamos a vida inteira como um cego no mundo, em que dependemos que alguém segure nossa mão e diga o tempo todo para nós: olha, o caminho é isso aqui, você tem que ir aqui, porque essa pessoa não consegue olhar para nada nesta vida e enxergá-la com essa mentalidade, tendo os sentimentos que correspondam a essa realidade, de tal maneira que ela tem uma visão de mundo tão diferente de todas as pessoas que não têm ela, que ela sabe interpretar cada situação da sua vida, cada onda que bater de ideias sem fim, e cada dificuldade no caminho, saber com essa mentalidade
sentada no lugar certo, produzindo a afeição certa, reagir de uma maneira que manifeste Cristo. Então nós lemos o texto: portanto, se já ressuscitaste com Cristo. É só para essas pessoas que isso realmente é verdade, não é? E é possível. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estás mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Colossenses 3, de 1 a 5, né? Então, aqui, Paulo está colocando para nós 5 realidades fundamentais, essenciais, com as quais nós podemos saber que nós estamos dentro dessa realidade que ele está dizendo. E primeiro vamos nos concentrar nas realidades surpreendentes que Deus revela aqui. E, como eu disse, há pelo menos, para a gente ter pelo menos uma visão básica, 5 delas aqui. Em seguida a gente pode brevemente pensar na mentalidade que se ajusta a essa realidade, a essas 5 realidades. Que mentalidade se ajusta a elas? E finalmente, no caminho pelo qual nós buscamos essa mentalidade. Então, a primeira realidade que Paulo coloca é Deus, o próprio Deus, porque essa é a coisa mais fundamental, não é? A coisa mais fundamental na realidade é a realidade de Deus, do ser de Deus. Colossenses 3, 1b diz: buscai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus, ou à direita de Deus. Ou no 3,13 ele diz: você morreu, e sua vida está escondida com Cristo em Deus. Então, sem a realidade objetiva, externa, autoexistente de Deus, realidade, não o que eu sinto, o que eu acho, o que eu tenho de percepção, mas a realidade, sem a realidade que é objetiva, que não tem nada a ver com o que eu sinto, acho, penso, com uma experiência que tenta moldar, é uma realidade objetiva, externa a mim, autoexistente de Deus. Nada nesse texto será real. E nada do que Paulo vai falar daqui para frente terá nenhum valor para nós. Sem essa realidade externa a mim, eterna, não é? De maneira real, tudo que a gente fizer aqui não passa de um faz de conta religioso. Todos os nossos cultos, todas as coisas que compõem a nossa vida, supostamente como igreja. E nós devemos estar cientes de que nos dias de Paulo e nos dias atuais, 12 mil anos depois, muitas pessoas religiosas nas igrejas ganham a vida brincando de faz de conta religioso. A vida é muito mais complicada do que a simples divisão entre ateus e teístas. Quem crê em Deus e quem simplesmente não crê. Milhares, milhões de teístas, não é? Ou seja, que seriam teoricamente o oposto de um ateu. Milhões de teístas não acreditam em Deus. Eles acreditam numa ideia de Deus. Eles acreditam no poder do mito. Não é? E o mito de Deus é o mais poderoso de todos. Então, milhares, mesmo de pastores, chame-os de liberais, chame-os de progressistas, modernistas, pós-modernistas, humanistas, enfim, seja como você quiser chamá-los, eles não acreditam que sua ideia
de Deus precise corresponder a qualquer realidade fora de você. Eles acreditam que a sua ideia de Deus simplesmente não precisa se corresponder a algo externo, definido, fora de você, que as suas ideias de Deus podem ser as próprias ideias concebidas dentro de você, suas experiências místicas com um Deus meramente interno, fluindo das suas percepções, porque o que importa, eles diriam, é que sua ideia de Deus deve ter um bom efeito sobre a sua vida e o mundo. A sua ideia de Deus deve fazer bem ao seu casamento, deve fazer bem à sua relação familiar, à sua vida diária, e deve fazer bem, ter um bom efeito no mundo, em como toca as pessoas. E a religião, entre aspas, valiosa, o mito é benéfico, e isso é que importa. A ideia de verdade é útil se te ajudar a ser uma pessoa melhor, a ter um equilíbrio emocional, a poder ajudar a sociedade, a ser uma pessoa mais tolerante, a fazer você ser um ser humano mais equilibrado. Mas quando Paulo diz no versículo 1 que Cristo está sentado à direita de Deus, e no versículo 13 que sua vida está escondida em Cristo com Deus, Paulo não quer dizer que Cristo está à direita de uma ideia na sua cabeça. Não quer dizer que Cristo está à direita de uma sensação que você tem, contanto que ela seja boa e faça você ser bom para as pessoas, não é? Bom amigo, tenha uma definição meramente superficial do que é comunhão. Ele não quer dizer que Cristo está à direita de uma ideia, ou que sua vida, quando ele diz que ela está escondida em Cristo, em Deus, ele não está dizendo que a sua vida está escondida com Cristo em uma ideia, na ideia que você faz de Deus, contanto que ela seja útil para essas coisas. O Deus de Colossenses 3 é o mesmo Deus de Colossenses 1. Ele é o Criador de todas as coisas. A partir do verso 16, do 15, Paulo diz, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, e ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse nele. Ou seja, ele estava lá antes que alguém tivesse alguma ideia que ele estava lá, porque ele estava lá quando não existia ninguém. Deus não é uma ideia, não é nada que eu conceba. Ele está lá eternamente, antes de qualquer ser existir para ter uma ideia. Ele é o Criador de todas as mentes humanas que podem pensar. As mentes humanas não criam o Deus com suas ideias. Ele não é um Deus que é uma ideia para você, para mim ele pode ser uma ideia um pouco diferente, e para aquele um diferente, como se nossas mentes criassem. As nossas mentes foram criadas por Ele. Nossas mentes não criam, não acrescentam, não formam nada do que Ele é. Ele é o Criador de todas as mentes humanas, incluindo aquelas que imaginam que Ele não existe em qualquer realidade objetiva fora dos nossos pensamentos, ou daqueles que são teístas, dizem acreditar em Deus, são cristãos, mas acham realmente que as suas ideias concebem Deus de alguma forma.
Ele tem uma imagem eterna, ele tem uma imagem que não passou a existir quando pessoas começaram a ter ideias, anjos, criaturas. Ele tem uma imagem que sempre esteve lá, quando nenhuma mente, em nenhum lugar existia para pensar nada. Ele tem uma imagem eterna incriada de si mesmo, o qual é imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação. Muito antes, eternamente antes de existir a criação, ele tinha uma imagem perfeita de si mesmo, que não tem nada a ver com as nossas ideias, não é? Em quem, o texto diz, está a plenitude da divindade, 1,19, não é? E 2,19 diz a mesma coisa. E Colossenses 1,19 diz, porque foi do agrado do Pai que nele habitasse toda a plenitude, e por seu Filho ele mantém todas as coisas em existência. As coisas que existem não concebem, ele é que mantém todas as mentes, todos os átomos e todas as coisas do universo. Nada no universo que ele criou o concebe, ele concebeu todas as coisas. E Colossenses 1,17 diz, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem nele. As mentes e as coisas não concebem, não pensam, não formam nada sobre ele. Ele não só formou todas as coisas e todas as mentes, como ele as mantém. E esse Deus não é uma ideia que nós podemos ter, não é? Que não passou a existir quando homens existiram ou receberam dele mesmo uma mente para pensar. Ele ama o seu Filho eternamente, muito antes de qualquer coisa ser criada, eternamente antes. Paulo diz no verso 13, o qual nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, ou o reino do seu Filho amado. E ele enviou ao mundo para levar o castigo por todos os pecados de todo o seu povo. É o que Paulo diz no verso 14, em quem? Em Cristo. Nós temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Se você vê um pouco antes, havendo riscado a cédula, no capítulo, na verdade, 2,14, o que eu li antes era 1,14, né? Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então você vê, ele não é uma imaginação, ele não é uma criação da imaginação das nossas mentes. Nós não concebemos o Deus que eu creio, nós não concebemos esse Deus. Ele é que concebeu nossas mentes não o concebem. O mundo é criação de Deus e não uma ideia que nós podemos ter ou que temos tido. Então Colossenses 3,4 ele abre a cortina assim, como toda a escritura, sobre a realidade mais fundamental de todas. Não começamos com nossas mentes, com o mundo, com o pensamento, com alguma experiência que temos, com alguma coisa subjetiva, interna em nós. Nós começamos com uma realidade externa, infinita, que existe antes de todas as coisas, que criou todas as coisas. Portanto, as mentes não concebem nada a respeito dele. Ele é que concebeu todas as mentes, todas as coisas. Em segundo lugar, então, essa é a primeira coisa fundamental, a certeza na qual tudo se firma. A segunda coisa é que Cristo está à direita de Deus. A segunda realidade revelada nesses versos é que Cristo está sentado à direita de Deus. Em Colossenses 3b diz, buscai as coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Então esse é o Filho eterno e amado, mencionado lá no versículo 13, 1,13, não é?
já que a gente está aqui no 3:1. E uma vez, como o livro de Colossenses cobre em pouco espaço uma realidade infinita para nós. Não é? Esse é o Filho eterno e amado, mencionado em Colossenses 1:13, e uma vez ele esteve morto, Colossenses 1:18 e 22, 2, 12 e 20, e agora ele está vivo, porque Deus o ressuscitou dos mortos, Colossenses 2:12. Então, três coisas posicionais são ditas em Colossenses 3:1 sobre esse eterno Filho de Deus e Cristo, né? O Messias, que entrou na história, ressuscitou, morreu e ressuscitou. A primeira é que ele está acima. Buscai as coisas do alto, onde Cristo está. A segunda é que ele está acima à direita de Deus. E a terceira é que ele está sentado. Então ele está acima. Ele não está apenas acima das nuvens, das estrelas. Não é isso. Das galáxias. Acima do universo criado, físico. E não apenas acima de algum espaço. Não é? Ele está acima de toda a ordem criada fora dessa ordem. Ele está absolutamente acima da criação, separado. Ele não é a coisa mais alta na criação, porque ele está à direita de Deus, e Deus não é criação de Deus. Deus não faz parte da criação de Deus. Deus é o Deus eterno. E ainda há um mistério aqui, não é? Porque assim como há um grande mistério, como o apóstolo Paulo chama, da encarnação, o mistério da piedade, ou seja, que é a penetração, o grande mistério da encarnação é que é a penetração do divino no reino da criação, daquele que é eterno, que não faz parte da criação, não é? Que é separado. Há o mistério de como ele entra na criação. Mas nós temos também um mistério, não só o mistério da piedade, nós temos o que nós podemos chamar de um mistério da ascensão. É a penetração da criação no reino do divino. Na encarnação você tem a penetração do divino no reino da criação, o que é um grande mistério. Mas na ascensão você tem o oposto, a penetração da criação no reino divino, porque hoje Cristo é Deus e homem eternamente, não é? Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E em segundo lugar, então, ele está à direita de Deus, que é simplesmente o lugar da mais alta honra, não é? Dignidade, poder, autoridade, e não abaixo. Ele não está abaixo de Deus, o Pai. Ele não está acima de Deus, mas ele está agindo como Deus. E Deus agindo através dele, como no capítulo 1, versículo 15 e 20, descreve tão bem. Nele foram criadas todas as coisas, tudo subsiste por causa dele. Pedro escreve o poder desse lugar à direita de Deus assim: ele está à direita de Deus com anjos, autoridades e poderes que lhe foram submetidos. 1 Pedro 3, 22. Então, todos os poderes do universo estão sob Cristo como Deus. É isso. Ele não está acima de Deus, não está abaixo de Deus, ele está ali, no lugar de autoridade, dignidade, infinito. E Paulo acrescenta que essa posição autoriza Cristo, é assim, nessa posição incrível para nós, que ele intercede por nós, hein?
Romanos 8,34, ele diz: ele está à direita de Deus, que, na verdade, intercede por nós. Onde ele intercede por nós. Não como você vê o mais alto anjo poderia interceder por nós, mas ele está nesse lugar de dignidade, levando o nosso nome continuamente diante de Deus. Em terceiro lugar, ele está sentado. Significa que sua grande, decisiva e salvadora obra terminou. Hebreus 1,3 diz: depois de purificar os pecados de todos os eleitos, de terminar, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então Cristo está sentado acima, sentado à direita de Deus, como Deus. Em terceiro lugar, a morte é deixada para trás. A terceira realidade que Paulo revela é que o crente, o homem regenerado verdadeiramente, em Cristo, a sua morte está para trás, e não para frente como o mundo. O mundo está preocupado com a morte que está à sua frente. Mas no verdadeiro Filho de Deus, a morte ficou para trás, já aconteceu. E sua vida não é o que o mundo pensa que é. A vida de um homem regenerado não é a vida que o mundo pensa que é. Ela está escondida do mundo. Na verdade, ela está escondida de você. Ela está escondida em Cristo, com Deus. Colossenses 3,3a diz: vocês morreram. O pior já passou. Não importa o quanto você tenha que sofrer neste mundo, partir desse mundo, você já morreu. Tudo de horrível que a morte era, já aconteceu. Não está na sua frente, está atrás. Colossenses 1:a diz: vocês foram ressuscitados com Cristo. Então a ressurreição que você espera é tão certa quanto a de Cristo, que já aconteceu. Não há nenhuma diferença. E Colossenses 3,3b diz: sua vida está escondida com Cristo em Deus. Ou seja, tão seguro quanto é a união do Pai com o Filho, essa união eterna na divindade, infinitamente, gloriosamente seguro é a sua união também com Ele, mas ainda não é manifestado ao mundo. Isso está oculto do mundo. E a razão pela qual eu disse que essas realidades são verdadeiras para você, se você é alguém regenerado em Cristo, flui dessa pequena frase em Colossenses 2:12: vocês foram sepultados com Ele no batismo, no qual também foram ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. O batismo significa pela imersão na água, e a saída da água que morremos e fomos sepultados e ressuscitamos com Cristo. É só algo externo que está apontando para algo que aconteceu espiritualmente. Paulo deixa explícito que o instrumento interno do Espírito Santo que nos uniu a Cristo, na realidade, foi a fé. Pela fé na operação, na poderosa operação de Deus, nós morremos e ressuscitamos com Cristo. Esta é uma das maiores realidades do universo. Você vê que é sobre essas realidades, nós estamos na terceira, sobre os quais todas as outras coisas estão apoiadas. É isso que faz essas realidades contínuas em nós, ondas sem fim de pensamentos, ondas pequenas e ondas enormes deste mundo, não causar nenhum efeito em nós, porque esse contato com esta realidade vai forjar em nós uma disposição, um sentimento, e forjar em nós a obediência. Então essa é uma das maiores realidades do universo, que você e todo verdadeiro homem em Cristo já passou pela morte
para a vida, da morte para a vida, como está em 1 João 3,14. E sua experiência mais terrível da morte já ficou para trás. Passou. E sua experiência mais gloriosa de vida espera por você, tão certo quanto Cristo já está ressuscitado. E não importa quão horrível seja o sofrimento e a morte que te espera, não é nada comparado com o que já ficou para trás. Não há nada na morte física que está à nossa frente que seja comparada à morte que nós já morremos em Cristo. E não importa o quão estática a vida desse mundo se mostre para você, você não acha que está acontecendo coisas grandiosas e imensas na sua vida. Quase sempre a frustração das pessoas, mesmo no reino de Deus, é que elas queriam que tivesse acontecendo coisas enormes. Como eu já disse, Abraão não fez nada que as pessoas acham grande, enorme. Ele teve um filho, criou um filho e morreu. E o grande plano na vida dele, de Deus, era esse. Não mudou o mundo, não mudou a cultura, não mudou a sociedade. Abraão cumpriu tudo o que Deus queria para ele e se tornou o pai da fé. E tudo que ele fez foi ter um filho, criar esse filho e morrer. Nós queremos fazer coisas grandes para impressionar Deus, mas Paulo está nos levando aqui para pessoas que olham as coisas grandes que Deus fez. E não importa então quão estática a vida desse mundo se mostre para você, não é nada comparada com a tua vida que está escondida em Cristo, com Deus, em cuja mão direita há delícias perpetuamente, como diz o Salmo 16:11. Então, Paulo está dizendo o seguinte: agarre-se a essas realidades. É isso que é pensar nas coisas do alto aqui para Paulo. Você vê, não é simplesmente pensar em eu tenho que orar, eu tenho que fazer. Essas realidades são agarradas pela nossa mente, nossos corações, poderosamente. E nós não conseguimos enxergar nada na vida a não ser a partir dessas realidades. Então agarre-se a essa realidade e seja sustentado por essa realidade, Paulo está dizendo, em todas as situações. Interprete toda a corrente e ondas contínuas do mundo de pensamento por essas realidades. É absolutamente crucial para a sobrevivência como cristão e o sucesso no nosso chamado para viver para Deus, que continuamente nós estejamos com essas realidades fixadas em nossa mente. São essas realidades que ele está chamando de pensar nas coisas que são de cima. Duas grandes glórias, passadas e futuras, prendem e sustentam todas as dores, frustrações, ambiguidades e incertezas desta vida. Atrás de nós está a glória de que nós já morremos com Cristo. Não é? O pior já passou, já aconteceu naquela sexta-feira. Tudo que de terrível poderia acontecer conosco aconteceu naquela sexta-feira, há 2.000 anos atrás. Acima de nós e diante de nós está a glória de que nossa vida está absolutamente segura, tanto quanto Cristo está unido ao seu Pai. E um dia, isso está oculto, mas será manifesto. Mas no meio onde nós vivemos, há um profundo ocultamento. Colossenses 3:3b, sua vida está escondida. A glória está escondida. Sua morte em Cristo está escondida. Sua ressurreição em Cristo, você já ressuscitou em Cristo, está escondido. O verdadeiro você, sua verdadeira vida, que será muito mais gloriosa do que todas as experiências gloriosas, verdadeiras que você já tem em Cristo, estão escondidos, de tal maneira que quando você a experimentar plenamente, você vai dizer que essa vida nesse mundo quase não podia ter sido chamado de vida, comparada a que estava escondida para você em Cristo,
em Deus. E é por isso que aqui nós andamos por fé e não por vista, como Paulo diz em 2 Coríntios 5:7. Então, certamente a fé tem o seu tipo de visão. A fé é uma visão, de certa forma, como está em 2 Coríntios 4:4, mas é um tipo de visão que não substitui esse ocultamento dessa vida em Cristo. Ela é um tipo de visão, por exemplo, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. A fé, você vê, é uma espécie de visão poderosa, que vai nos transformando de um grau de glória para outro, mas é muito aquém, não é, daquilo que está ainda escondido. E nós somos chamados a viver por fé. O que Deus lhe... a nossa oração contínua é que Deus lhe conceda a ver que o que você não pode ver é infinitamente mais glorioso do que o que você pode, mesmo sendo glorioso o que você contempla em Cristo hoje. Em quarto lugar, ele aparecerá. Essa é a quarta coisa. A quarta realidade que Paulo revela aqui no 3 de 1 a 4 é que Cristo vai aparecer. E ele diz em Colossenses 3:4: quando Cristo, que é a vossa vida, aparecer ou se revelar, Cristo está aqui agora. Não é? Nós não estamos cultuando Cristo que não está presente aqui. Ele está agora, nesse instante, reinando sobre o mundo. Você não pode separar o dedo de Cristo de nada do que está acontecendo. Sabe, com Putin, com Biden. Não podemos colocar um fio de cabelo. Eles, homens como Putin, como Biden, não pode colocar um fio de cabelo num lugar a não ser de acordo com o que Cristo está governando. A guerra na Ucrânia acontece e acabará logo ou não, de acordo com o que Cristo, de acordo com o seu governo, de acordo com o que Ele quer. Eu viverei até o fim dessa pregação ou não, pela vontade de Cristo. Se eu chegar ao fim dessa pregação vivo, é pela vontade dEle. Ele está aqui, você vê, mas a gente pode dizer, quão oculta é a presença e o poder de Jesus Cristo, mesmo para nós. E Paulo está dizendo no versículo 4, nem sempre será assim. E isso tudo, Jó diz, no livro de Jó, é apenas a borda de suas obras. Um suave sussurro é o que ouvimos dele. Mas quem poderá compreender o trovão do seu poder? Nós só temos um sussurro. E você vê, ele coloca de um sussurro para um trovão. Tudo que nós sabemos, nós, homens que temos todas essas realidades operadas pelo Espírito Santo, tudo que nós temos é um sussurro. Então, o que será o trovão do seu poder? E essa ocultação, Paulo diz, chegará ao fim. E todos aqueles que pensaram, tudo o que importa são nossas ideias de Deus, fora e dentro da igreja, achando que realmente a sua ideia concebe de alguma forma, tudo que importa é o poder. Não importa se você tem uma concepção correta, externa, do Deus verdadeiro que existe antes de existir todas as mentes, que não é a criação de nenhuma mente, mas que todas as mentes são criação dele. Todas as pessoas assim, um dia eles vão clamar que as montanhas e as rochas escondam eles da face desse Deus verdadeiro, que não é uma imaginação, ou que não é completado pela nossa imaginação. Apocalipse 6,16 diz, então passaram a berrar para as montanhas e rochedos, caiam sobre nós e nos oculte da face daquele que se assenta do trono e da ira do Cordeiro, porque eis que é chegado o grande dia da ira deles, e quem poderá sobreviver?
Então, desde a aparição da glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, isso acontecerá. É o que Paulo diz em Tito 2,13. Ele está vindo, ele vai aparecer, ele está operando tudo o tempo inteiro, mas está oculto. Toda a ocultação da sua presença e toda a ocultação do seu poder infinito será revelado e não mais oculto, como é para sempre. Então, em quinto lugar, o oculto, mas revelado. A quinta realidade é que na ocultação, quando ele se manifestar, então você também se manifestará com ele. Você aparecerá em glória com ele. Colossenses 3,4: quando Cristo, que é a vossa vida, aparecer, então também vós aparecereis. Quando ele se revelar, então a vida, essa vida oculta de vocês, também vai aparecer com ele em glória. Então, para ter certeza, Jesus disse que devemos deixar a nossa luz brilhar agora, para que os outros possam ver e Deus seja glorificado, não é? Deus Pai, Mateus 5,16. Mas não use isso além daquilo que é a realidade que Jesus está descrevendo, como muitas pessoas fazem, não é? Porque o próprio Jesus aqui vivia uma vida perfeita, e esse mundo não ficou maravilhado. Muitas pessoas dizem: se nós vivermos como Cristo, então o mundo vai aceitar, o mundo vai ficar espantado. Mas ninguém viveu uma vida de obediência, boas ações, atos gloriosos, atos de amor, reveladores de Deus, mais do que Jesus. Viveu isso perfeitamente. E apenas um punhado de pessoas viu alguma glória. Viu a glória de Deus em sua vida. Somente um punhado de pessoas puderam dizer, como João: o verbo virou gente e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. A maioria das pessoas, a vida perfeita de Jesus não fez eles ver glória nenhuma, nem glorificar a Deus. Eles o mataram. Não devemos esperar melhor do que isso para nós. Por isso que Pedro diz em 1 Pedro 4,12: não pense que é estranho quando a provação e o fogo vier sobre você. Não é estranho. Isso faz parte da ocultação da glória. Da mesma maneira que a glória uma glória infinita estava oculta naquele carpinteiro de Nazaré. A glória de tudo que nós somos em Cristo está oculta do mundo. Isso não é estranho, isso é simplesmente parte da ocultação. Então, sim, vamos procurar refletir a glória de Deus em como vivemos, mas que vida, eu diria, derrotada, não é? Miserável, deprimida, nós iríamos viver se nós pensássemos que esta vida é a vida real, que a medida de santidade em mim agora, que essa medida de pureza, que essa medida de divindade, que essa medida de alegria, essa medida de glória é o meu verdadeiro eu em Cristo. Não, esse não é o verdadeiro você. Quando Cristo, que é a sua vida, ou seja, o Criador da sua vida, o sustentador da sua vida, o Redentor da sua vida, o modelo da sua vida, o tesouro da sua vida, quando Ele se revelar, quando Ele aparecer, só então, e somente então, você também aparecerá como você realmente é. E o mundo não só verá Ele como Ele realmente é, mas verá você como você realmente é. Não antes. Pois você vai brilhar como o sol quando aparecer com Ele em sua glória. O mundo que não viu glória nele, não verá glória. Isso faz parte da ocultação. Em Mateus 13:43 ele diz: então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
Essas são as realidades. Quando Paulo diz pensai nas coisas que são de cima, ele diz que essas profundas realidades, que só podem ser realidades concretas, firmes, definitivas, nas mentes que o Espírito Santo trabalhou. Essas coisas é que são mantidas como rochedos firmes na minha vida, nesse mundo de ondas constantes de pensamentos, que se eu não tiver essas realidades continuamente na minha vida, minha mente não estiver fixa nelas, com essa mentalidade, tudo será perdido. Então, essas são as realidades que Paulo revela em Colossenses 3, de 1 a 4. É isso que é pensar nas coisas que são do alto. São essas 5 realidades, tão firmes para nós, tão verdadeiras para nós, que formam a nossa mentalidade. Em seguida ele pede que tenhamos uma mentalidade, ou seja, uma disposição, um temperamento, que esteja de acordo com essas 5 realidades que ele disse no texto. Colossenses 3:12, pensai nas coisas que são de cima, nessas coisas. É isso que quer dizer. Não é simplesmente pensar no céu, ir para o céu, nessas coisas, como em realidades finais. Pensar nas coisas que são de cima. Agora, o que Paulo quer dizer com as coisas que são de cima são essas 5 realidades que nós acabamos de descrever, e as coisas que estão na terra são qualquer ideia, qualquer comportamento ou instituição nesse mundo que não esteja enraizada nessas 5 coisas. Qualquer coisa que não esteja enraizada nessas 5 coisas é o que ele chama de coisas da terra. Pensar nas coisas que são de cima e não nas coisas da terra. Então, qualquer coisa na terra, qualquer pensamento na terra que não esteja moldado por isso, são as coisas que ele diz coisas da terra. Mas aqui está, quando a gente olha, né, as coisas que são da terra, qualquer ideia, comportamento, instituição. Aqui há um problema de traduzir a linguagem de Paulo com colocar sua mente nessas coisas, porque você pode colocar a mente em algo e aquilo, você pode colocar a mente em algo, saber de algo e discordar daquilo da qual a sua mente foi colocada. Você pode colocar e definir sua mente sobre algo e aquele algo não ser o seu deleite e prazer final. Isso, enfaticamente, não é o que Paulo quer dizer com colocar a mente nessas 5 coisas. Phroneite é a palavra que ele usa, e é a mesma que é usada lá em Filipenses 2:5, quando ele diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ou seja, que vocês tenham a mesma mentalidade de Cristo, que vocês tenham a mesma atitude, a mesma disposição, o mesmo temperamento, a mesma maneira de pensar, sentir e responder que havia em Cristo, que ele teve. É isso que ele está dizendo. Ter essa mentalidade que flui dessas 5 coisas. Essa é a ideia aqui. Paulo está dizendo: seja moldado por essa maneira de pensar. Que isso molde a maneira como você vive, como você reage, que isso molde sua vida emocional, em vez de ideias não centradas nessas 5 coisas, que isso envolva o seu padrão de atitude e resposta, que isso defina as suas preferências em pessoas, em como você vive a sua vida, nos seus relacionamentos, nesse conjunto total de sua mente e coração, seja formado pelas realidades que são de cima. Essas 5, as realidades de Deus, como a realidade primeira de Cristo sentado à direita de Deus, e o que isso significa, e a sua verdadeira vida escondida em Cristo com Deus, e que sua morte já está atrás de você, e a espetacular aparição pública em breve de Cristo, e sua aparição em glória com Ele. Essas coisas produzem em você o sentimento, a disposição emocional, a maneira com que você se relaciona. Deixe que sua maneira de viver e de ver o mundo, a sua maneira de pensar sobre o mundo, sentir o mundo, seja governada por essas 5 realidades. E qualquer coisa que não esteja governada por elas são as coisas da terra.
pense incansavelmente. Finalmente, Paulo nos aponta para o caminho para levar para essa mentalidade. Colossenses 3:1. Portanto, se vocês ressuscitaram com Cristo, busquem as coisas que são do alto. Busquem, procurem. Esse é o caminho para a mentalidade que é moldada por essas 5 coisas. Procure-os, persiga-os, busque-os, rastreie-os, agarre-os, segure-se neles. Ou seja, olhe para eles, mergulhe neles, compreenda-os, prove-os, saboreie-os, valorize-os. Ou seja, você vê, isso não é uma coisa passiva. Não está acontecendo comigo, não é uma coisa passiva. Ninguém ganha passivamente a mentalidade do céu baseada naquelas 5 coisas. Você procura, busca ou você não tem. Essa é a marca do coração regenerado. Mas cuidado, a única busca que tem sucesso é a busca porque quem já está morto. Você vê, e esse é o problema. A única busca da vida escondida com Cristo em Deus é a busca daquele cuja vida está escondida. Se a tua vida não está escondida em Cristo, você não pode buscar ela lá. Você não está procurando, ele diz, se você está morto em Cristo, então busque isso. Você não está buscando fazer a morte acontecer, sua morte em Cristo. Você está procurando porque ela já aconteceu. Se você está morto, então pense nas coisas que são de cima. Colossenses 3:13, vocês morreram e a vida de vocês está escondida em Cristo. Você não pode se fixar na realidade da sua vida escondida em Cristo se você já não morreu. Você não está buscando morrer. Vocês ressuscitaram. Você não está buscando esta morte. Você está buscando porque você já morreu. Você não está buscando essa ressurreição. Você está indo em direção a isso porque você já ressuscitou. Você não está buscando, isso já está atrás de você, está no seu passado. Você morreu, você ressuscitou, e essa é a base da busca, não o objeto da busca. Você não está buscando morrer em Cristo, nem está buscando ressuscitar em Cristo. Isso aqui é só para quem já morreu e já ressuscitou. Essa é a própria essência do que nós chamamos o esforço que a graça produz em nós. Não é a busca de morrer em Cristo, ou a busca de ressuscitar em Cristo, é a busca a partir dessa realidade na vida. Nós buscamos e ansiamos e perseguimos essa mentalidade, as realidades que estão acima, aquelas 5, não é? Porque nós estamos acima em Cristo, nós já estamos. E é por isso que nós buscamos. Então me deixe dizer novamente, o caminho para a mentalidade que é moldada por essas 5 realidades que estão acima é uma busca implacável, uma busca apaixonada. Busque as realidades que são de cima. E elas não são encontradas na palavra de Deus, como Colossenses 3 diz, no verso 16 e 17, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome de Jesus, do Senhor Jesus, dando por Ele graças ao Pai. Ou seja, procure, busque. Aquelas pessoas que ressuscitaram com Cristo, que morreram com Cristo, não são passivas. Essas 5 realidades é a busca contínua delas. Elas terem a mentalidade que é forjada por essas realidades e responder a todas as ondas contínuas que vêm sobre elas, sem precisar que alguém as leve para sempre com um cego, porque ela ressuscitou com Cristo, porque ela enxerga todas as coisas, todas as situações, todos os pensamentos, através daquelas 5 realidades para ela. Então procure-os, busque-os, encontre-os, medite nelas, valorize-as, até que todo o seu modo de pensar, Paulo diz, de sentir, de responder e de agir, seja moldado por essas 5 realidades. Deus, Cristo sentado à direita de Deus, sua verdadeira vida escondida em Cristo,
sua morte, que já ficou para trás. Cristo aparecendo finalmente em seu poder e glória infinitos e sua aparição com ele. Essas 5 coisas. Busque a mentalidade que flui apenas dessas 5 coisas. Como eu disse, você não está buscando morrer em Cristo ou ressuscitar. Isso é só para quem morreu em Cristo, ressuscitou em Cristo e tem a sua vida escondida em Cristo. Então você vai passar a pensar, sentir, responder e agir a todos os eventos da vida, sem precisar que simplesmente alguém fique atrás de você o tempo todo, te ensinando o que fazer a cada ponto para glorificar a Deus. Você cresce, você amadurece. Você aprendeu a enxergar todas as coisas por essas 5 realidades. Sua mente é moldada, a sua vida emocional é moldada por isso. E agora as suas escolhas, sua direção de vida é totalmente moldada por Deus, Cristo sentado à direita de Deus, sua verdadeira vida escondida com Cristo em Deus, sua morte que ficou para trás, Cristo aparecendo finalmente com poder e você sendo revelado com Ele. É isso que Paulo quer dizer, pensai nas coisas que são de cima, e é isso que transforma, molda, porque nós recebemos então buscando um sentimento que corresponda a essas realidades, porque só saber essas realidades sem um sentimento que corresponda a essas realidades é totalmente fútil. Então eu nunca busco a minha vida em Cristo se eu não morri em Cristo, não ressuscitei com Cristo, porque a nossa busca nunca é para morrer, ou para ressuscitar, ou para estar em Cristo. Essa busca é porque eu estou em Cristo, morri com Cristo, ressuscitei com Ele, e a minha vida está escondida nele agora. Agora, essas 5 coisas, essas 5 realidades finais, julgam todas as coisas, moldam minha vida emocional, impulsionam minha vida, e isso é que é pensar nas coisas que são do alto. Qualquer coisa que não é baseada nessa realidade firme dessas 5 coisas, é o que Paulo chama de coisas da terra. Você vê que quase tudo que pode compor, mesmo a vida de alguém que se diz cristão, é apenas coisas da terra, porque não é através dessas 5 coisas que a pessoa está vendo, moldando sua vida emocional, moldando em como enxerga cada ideia, cada onda que bate em sua mente, que flui do mundo, mas pensando e reagindo com o mundo. Se isso for verdade para mim, para você, nossa vida vai ser tão diferente de todas as pessoas que não têm essas 5 realidades, não podem pensar nas coisas que são de cima, como a luz é da escuridão. Vamos ficar de pé, vamos orar.